Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana estou aqui com vocês, os queridos alunos aí do ensino médio do SERC. Nossa aula semanal, podemos chamar também de nosso bate-papo semanal, né? A gente fala sobre assuntos tão interessantes aqui. Um bate-papo diferente, né? Um bate-papo unilateral, eu não tenho aí um retorno direto de vocês, mas vocês conseguem visualizar o vídeo, depois interagem lá com as perguntas. Bom, a ideia é sempre trazer para vocês, né, um vídeo interessante de algo que seja importante para a vida de vocês. Esse é o grande objetivo da educação física no ensino médio, fazer com que vocês entendam os benefícios do exercício e entendam também a importância de praticá-los e principalmente despertar em vocês o interesse aí no exercício físico, né, em praticar esporte ou qualquer que seja o exercício que seja proposto. E hoje eu venho falar de dois assuntos importantes, né? É comum na idade de vocês começarem a procurar academia, né? Alguns meninos aí procurando a tão sonhada barriga de tanquinho, né? Quer ficar com o peitoral mais forte, braço mais forte, né? As meninas, algumas delas buscando aí emagrecimento, já mais preocupadas com o corpo, né? Minha perna tem que ficar assim e tal, enfim. Então a ideia é que quando vocês procurem essa academia, vocês saibam exatamente o que é bom e o que é ruim nessa academia. E aí hoje nós vamos falar disso. Nós vamos falar de duas coisas importantes e que logo vocês ficam conhecendo ou ouvem falar quando entram lá na academia, né? Que são os suplementos e o anabolizante. Então, o primeiro ponto importante é que a gente coloque os pingos nos is. Primeira coisa muito importante, se você vai procurar uma academia para fazer uma atividade, seja para emagrecer, para ganhar massa muscular, você precisa certificar-se de que o professor que vai atender você é formado e é registrado no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Isso garante, né, esse registro no CREF garante que ele é formado em educação física e que ele está em dia com as obrigações dele, dentre elas, por exemplo, o SBV, que é o curso de primeiros socorros, né, um suporte básico de vida, e o professor de educação física ele precisa estar apto para qualquer tipo de evento, para socorrer. Então esse é o primeiro ponto importante. Essa pessoa que vai te dar aula, que vai passar o treino para você, ele é um professor formado, ele tem registro no Conselho Regional? Até aí, ok. Outro ponto importante, e detalhe, galera, quem prescreve exercício é o professor de educação física, não é o médico, não é o ex-atleta, não é o artista lá do Instagram, né? Quem prescreve correto é o professor de educação física. Mas como toda profissão tem problemas, tem profissionais bons, profissionais ruins, muito cuidado com aqueles profissionais que tentam prescrever suplemento para vocês ou uma alimentação para vocês. É importante que vocês saibam que quem prescreve alimentação ou suplemento é o nutricionista. É ele quem tem competência para o tal. Por mais que o professor de educação física entenda um pouquinho sobre isso, né, é importante que a gente saiba que quem vai prescrever da maneira correta para a gente é a nutricionista. Então, se é para fazer exercício, vamos procurar um profissional de educação física formado, registrado no conselho. Se é para fazer dieta, se é para tomar suplemento, é nutricionista quem você precisa procurar. Tá? Isso é o primeiro ponto muito importante para que vocês entendam a nossa conversa de hoje. E aí eu falei que nós falaríamos de dois assuntos, ainda não disse quais são, mas são assuntos que facilmente vocês conhecem e ouvem falar quando entram numa academia, né? São eles suplemento e anabolizante. Primeiro eu vou falar dos suplementos. Na verdade, quando a gente fala lá do suplemento, do complemento alimentar, primeiro ponto importante, ele precisa entrar na sua alimentação ou na sua dieta se você não tem isso disponível. O que eu quero dizer com isso? Né? Se realmente você não encontra na sua alimentação, por exemplo, a quantidade adequada de proteína, né?
uma quantidade adequada aí, de creatina, né, que as pessoas buscam também como suplementação. E aí, quando isso acontece, a nutricionista entende que ela precisa passar isso para você. Então, eu vou falar basicamente, a gente sabe que tem aminoácidos, tem termogênicos, eu vou falar dos mais badalados aí, digamos assim. Primeiro, a proteína, né? A proteína, ela está nos alimentos, principalmente nos alimentos, nas carnes, né? Então, a proteína animal, ela está nos alimentos. Se você tem uma alimentação com uma quantidade de proteínas suficiente para o exercício que você pratica, é fato que você não precisa suplementar proteína, a não ser que você não tenha isso suficiente. Se você busca aí, de repente, o emagrecimento e falaram para você sobre termogênico, algo que acelera o metabolismo, que vai fazer o teu metabolismo reagir de maneira mais rápida, e aí talvez uma digestão que emagreça mais rápido, né? A gente tem que tomar cuidado. Esses termogênicos, eles têm efeitos colaterais. Se você faz a sua atividade com um gasto calórico suficiente, um gasto calórico onde você tem um gasto maior do que o que você consome de alimento, de substrato energético, isso vai fazer com que você emagreça sem precisar de suplemento. Então, ponto importante. Proteína já tem no alimento. Só deve usar se você não tem suficiente. Quem vai descobrir isso? Nutricionista. Outro ponto importante. Além da proteína, creatina. Normalmente você vai lá, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar forte e tal. E aí, se você quer isso, se você quer ficar forte, se você quer ganhar massa muscular, com certeza já ouviu falar que você precisa tomar creatina. Galera, o nosso organismo produz a creatina. Então, suplementar creatina é só se você tiver um treino de altíssima intensidade. E mesmo assim, existe como tomar a creatina. E quem sabe isso é o nutricionista. Isso vai de pessoa para pessoa, né? E se você passar a vida inteira lá tomando muito tempo tomando creatina sem dar intervalo direto, seu organismo é inteligente. Ele vai entender, bom, eu preciso parar de produzir creatina. Porque quando eu produzo creatina, eu já tenho lá o cara me dando isso 0,800. Ele está suplementando isso, para que eu vou produzir? Então ele diminui a tua produção. Quando você para de ingerir o suplemento, você está com a tua produção de creatina baixa. E o outro suplemento que eu conversei com vocês, e que a gente tem que tomar cuidado, são os termogênicos. Os termogênicos, galera, eles são vasodilatadores, eles aumentam a frequência cardíaca, né? E esse aumento da frequência cardíaca, somado ao aumento da frequência no exercício, ele pode ser arriscado. Isso pode gerar um evento cardíaco, você pode infartar, você pode ter algum tipo de problema, ainda mais se você tiver uma propensão genética para isso. Resumindo, galera, todos eles têm alguma consequência, podem ser utilizados? Sim, mas com a prescrição da nutricionista de acordo com o seu objetivo e com o que o seu organismo suporta. Isso é muito importante, tá? Além disso, vamos falar agora do que vocês não devem fazer. Anabolizante. Galera, os anabolizantes, eles não devem ser utilizados. Anabolizante é feito à base de hormônio, né? Ele existe porque algumas pessoas têm deficiência hormonal e precisam tomar esses anabolizantes para suprir essa deficiência. Você que tem uma produção hormonal normal, isso vai te gerar efeitos colaterais terríveis, porque você vai aumentar além do que seu organismo propõe. No caso dos homens, né, o risco grande aí, por exemplo, é de câncer, além do risco de impotência sexual, porque envolve aí o hormônio da testosterona, e principalmente depois que você para, porque você está dando testosterona, algo que o teu organismo tem que produzir. E aí você vai lá, para de tomar e o teu organismo já está com a produção lá embaixo, porque ele está recebendo aquilo gratuitamente. E fora o risco de morte por conta de câncer ou evento cardíaco. E nas mulheres, o fato de usar testosterona vai fazer com que você tenha um aumento de um hormônio que é masculino. Então, além do mesmo risco de morte por evento cardíaco ou pelo câncer, a mulher ainda tem como efeito colateral criar algumas características masculinas, uma vez que esse hormônio ele tem em grande quantidade nos homens. Características essas: barba, voz grossa,
modificação no tamanho do clitóris. Então, são diversas mudanças. Extremidade óssea, né? O rosto do homem ele é mais quadrado. Isso vai acontecer com as extremidades ósseas. A mão fica maior, o rosto fica mais quadrado, né? Então, são muitas consequências ruins estéticas e principalmente para a saúde de vocês. Então, vou finalizar esse vídeo dizendo para vocês o seguinte, galera. Vai fazer exercício? Buscou uma academia? Procura um profissional de educação física. Vai tomar algum suplemento? Acha que precisa? Consulta uma nutricionista para ver se você precisa de verdade. Anabolizante, galera, nunca. Anabolizante não compensa. Ele faz muito mais mal do que aquela estética bonitinha que pode te fazer bem, talvez psicologicamente. Mas o depois tem consequências graves, tá legal? No mais, vocês sabem como me encontrar. Se tiverem mais dúvidas sobre o assunto, é só me procurar, tá bom? Grande abraço a todos e uma ótima semana aí de estudos para vocês.